Viés do erro. Pós-ditivo. As pessoas cometem erros pós-ditivos quando usam informações em seus testes que só estariam disponíveis após o fato. Esse tipo de erro é muito comum no teste de sistemas e é fácil de cometer. Por exemplo, em algum software, a menos que você tenha cuidado, você pode usar os dados de hoje em seu teste, o que é sempre um erro pós-ditivo. Imagine, por exemplo, o valor de poder usar o fechamento de hoje para prever o que os preços farão hoje. Isso é um erro pós-ditivo. Às vezes, esses erros são bastante sutis. Por exemplo, como os preços mais altos em seus dados são quase sempre seguidos por preços mais baixos, é bastante possível inserir preços altos em uma regra de negociação de modo que a regra funcione muito bem, mas apenas postditivamente. Quando você está testando dados, se seus resultados parecem bons demais para ser verdade, provavelmente são. Você provavelmente obteve esses resultados através de erros pós-ditivos, viés de não dar proteção suficiente a si mesmo. Ao projetar um sistema, seu objetivo deve ser criar um que produza ideias de baixo risco. Minha definição de uma ideia de baixo risco é uma metodologia com uma expectativa positiva de longo prazo e uma relação recompensa, retorno geral para risco, redução máxima de pico a vale, com a qual você pode conviver. Essa metodologia deve ser negociada a um nível de risco, geralmente baseado em porcentagem do patrimônio, que protegerá você das piores condições possíveis no curto prazo, enquanto ainda permite alcançar a expectativa de longo prazo. O viés que a maioria das pessoas tem é que elas não negociam em um nível de risco baixo o suficiente para protegê-las de cenários de pior caso no curto prazo. A maioria das pessoas não pode, e de fato não, antecipar todas as situações possíveis que podem afetar seus sistemas. Consequentemente, em qualquer metodologia de negociação ou investimento que valha a pena, você deve ter todos os tipos de backups para protegê-lo quando estiver em uma negociação ruim. Se você perguntar para um trader iniciante, como você sairá de uma negociação ruim se ela realmente virar contra você? Ela provavelmente não terá ideia. A maioria das pessoas simplesmente não possui a proteção de backup que deveria ter. Mais importante ainda, elas negociam em um nível muito alto. Se você tem R$50 mil e está negociando simultaneamente 5 ou mais diferentes ativos ou futuros, então provavelmente está negociando em um nível de risco muito alto. Esse nível de risco pode proporcionar altas taxas de retorno, mas eventualmente levará à falência de sua conta. Pense sobre o viés de proteção. Prestar atenção a este viés sozinho poderia preservar grande parte do patrimônio que você atualmente tem em sua conta. Vieses que afetam como você negocia seu sistema. Vamos supor que você tenha passado por um sistema, testado-o minuciosamente e determinado que é algo que você pode negociar. Infelizmente, ainda existem mais vieses. Vieses que tendem a fazer com que as pessoas ignorem seus sistemas. As pessoas querem desempenho máximo, então sempre há uma tentação de ignorar seu sistema de negociação. Nas poucas vezes em que você faz algo para ignorar seu sistema e melhora seu desempenho, isso realmente se destaca em sua mente. No entanto, você tende a esquecer as vezes que não funcionam e o desgaste diário, ou seja, o custo de negociação que afeta seu resultado final. Se você não tem um sistema de negociação, então vários vieses afetam sua negociação. No entanto, vários vieses-chave entram em jogo, mesmo quando você tem os melhores sistemas. Vamos dar uma olhada nesses vieses que tendem a fazer as pessoas ignorarem seus sistemas. Viés da falácia do apostador. A falácia do apostador é uma consequência natural do viés da aleatoriedade. A falácia do apostador é a crença de que, quando uma tendência é estabelecida em uma sequência aleatória, ou no mercado, por exemplo, a tendência mudará a qualquer momento. Assim, após 4 dias consecutivos de alta no mercado, esperamos um dia de baixa. Mesmo pessoas que são pesquisadores respeitados do mercado sofrem desse viés. Por exemplo, na minha opinião, Larry Williams mostra esse viés na seguinte citação: depois de ter 3 ou 4 negociações perdidas seguidas, a probabilidade do próximo negócio não apenas ser um vencedor, mas um vencedor substancial, é muito a seu favor. Quando você entende o que está envolvido em vencer, como fazem os jogadores profissionais,
Você tende a apostar mais durante uma sequência de vitórias e menos durante uma sequência de derrotas. No entanto, a pessoa média tende a fazer exatamente o oposto. Apostar mais após uma série de perdas e menos após uma série de vitórias. Ralph Vince uma vez realizou um experimento com 40 doutores, PhDs. Eles foram convidados a jogar 100 rodadas de um simples jogo de computador, no qual ganhariam 60% das vezes. Cada um recebeu R$ 1.000 em dinheiro fictício e foi instruído a apostar tanto quanto desejasse em cada uma das jogadas. Nenhum dos doutores sabia sobre gestão de dinheiro, ou seja, o efeito do tamanho da aposta no desempenho de tal jogo. Quantos deles ganharam dinheiro? Apenas 2 dos 40 participantes tinham mais do que seus R$ 1.000 originais no final do jogo, ou seja, 5%. No entanto, se eles tivessem apostado constantemente R$ 10 por aposta, teriam terminado com cerca de R$ 1.200. E se eles tivessem apostado de forma otimizada para alcançar o ganho máximo, que seria arriscar 20% de seu novo patrimônio a cada vez, uma abordagem não recomendada por este autor, teriam terminado com cerca de R$ 7.490, em média. O que acontece? Os participantes tendem a apostar mais após uma sequência adversa e menos após uma sequência favorável. Vamos supor que as 3 primeiras apostas sejam perdedoras e você aposte R$ 100 cada vez. Agora você está com R$ 700. Você pensa, já que tive 3 perdas seguidas e as chances são de 60% a meu favor, tenho certeza de que é hora de uma vitória. Como resultado, você aposta R$ 400, mas você sofre outra perda. Seu capital cai para R$ 300 e suas chances de recuperá-lo são quase inexistentes. O viés da falácia do apostador influencia como a maioria das pessoas desenvolve sistemas de negociação, dimensiona suas posições e realiza suas negociações. Elas ignoram completamente o elemento da aleatoriedade. Buscam certeza e negociam seus sistemas como se a tivessem, não proporcionando proteção suficiente para si mesmas. Assim, elas nem sequer consideram o dimensionamento de posição como parte de seu sistema. Este exemplo representa um dilema clássico que desafia a aversão ao risco e a tomada de decisão sob incerteza. Você tem 2 opções. Uma perda certa de R$ 9.000, uma chance de 5% de não ter perda alguma e uma chance de 95% de ter uma perda de R$ 10.000. A escolha revela muito sobre como você percebe e lida com o risco e a incerteza. Muitas pessoas preferem evitar a perda certa, mesmo que isso signifique enfrentar um risco maior de uma perda mais significativa. Outras podem escolher a perda menor garantida para evitar a possibilidade de perder ainda mais. Esta situação é um exemplo clássico da teoria das perspectivas, que sugere que as decisões são influenciadas mais pela possibilidade de perdas e ganhos do que pelos resultados finais. Na situação descrita, você teria a opção entre uma perda certa ou uma aposta arriscada. Cerca de 80% das pessoas escolhem a aposta arriscada nesse caso. No entanto, a aposta arriscada resulta em uma perda maior, ou seja, R$ 10.000 vezes 0,95 mais 0 vezes 0,05 igual R$ 9.500, que é maior que a perda certa de R$ 9.000. Optar pela aposta viola a primeira parte da regra-chave de negociação: cortar suas perdas rapidamente. Ainda assim, a maioria das pessoas continua a arriscar, pensando que a perda vai parar e que o mercado vai se recuperar a partir daí. Geralmente isso não acontece. Como resultado, a perda se torna um pouco maior e então fica ainda mais difícil de aceitar. E isso inicia o processo todo novamente. Eventualmente, a perda se torna tão grande que alguém é forçado a aceitá-la. Muitos pequenos investidores vão à falência porque não conseguem assumir as perdas. Agora, considere outro exemplo. O que você preferiria? 1. Um ganho certo de R$ 9.000. Ou 2. Uma chance de 95% de um ganho de R$ 10.000, mas uma chance de 5% de não ganhar nada? Você escolheu o ganho certo ou a aposta arriscada? Aproximadamente, 80% da população escolhe o ganho certo. No entanto,
A aposta arriscada resulta em um ganho maior, ou seja, R$ 10.000 vezes 0. 95 mais 0 vezes 0,05 é igual a R$ 9.500, que é maior que o ganho certo de R$ 9.000. Optar pelo ganho certo viola a segunda parte da regra-chave de negociação. Deixe seus lucros correrem. Escolher o ganho certo pode parecer mais seguro, mas pode também limitar o potencial de ganhos maiores, uma ideia central em estratégias de negociação eficazes, onde se busca maximizar o retorno enquanto se gerencia o risco. Deixe seus lucros correr. As pessoas, uma vez que têm um lucro nas mãos, têm tanto medo de deixá-lo escapar que tendem a pegar o lucro certo ao primeiro sinal de uma reviravolta. Mesmo que o sistema delas não dê um sinal de saída, é muito tentador evitar deixar um lucro escapar, de modo que muitos investidores e traders continuam lamentando os grandes lucros que perdem ao pegarem pequenos lucros certos. Esses dois vieses comuns são bem expressos no antigo ditado: aproveite as oportunidades, mas mantenha sua posição na adversidade. O bom negociador deve usar o adágio: observe atentamente as oportunidades de realização de lucros, mas fuja como um cervo ao primeiro sinal de adversidade. Viés de que minha negociação ou investimento atual precisa ser vencedor. O que traz todos esses problemas à tona é o desejo avassalador dos seres humanos de fazer com que as posições atuais, aquelas que você possui agora, deem certo. O que acontece? Primeiro, quando você tem uma posição perdedora, você fará qualquer coisa para mantê-la, esperando que ela se recupere. Como resultado, as negociações perdedoras tendem a se tornar ainda maiores. Segundo, os lucros são realizados prematuramente para garantir que permaneçam como lucros. Por quê? As pessoas têm um desejo avassalador de estarem certas. Repetidamente, ouço traders e investidores me dizerem o quão importante é para eles estarem certos quando fazem uma previsão de mercado, ou pior ainda, quando investem seu dinheiro no mercado. Uma vez trabalhei com um cliente que publica um fax diário com previsões para uma determinada commodity. Grandes traders de todo o mundo assinam seu fax porque sua precisão é excepcional. Ele é conhecido mundialmente por sua precisão. No entanto, apesar de sua precisão ser excepcional, sua habilidade de negociar essa commodity é bastante pobre. Por quê? Por causa da necessidade de estar certo. Uma vez que uma pessoa faz uma previsão, o ego se envolve nela, tornando difícil aceitar qualquer coisa que aconteça no processo de negociação que pareça diferir da sua previsão. Assim, torna-se muito difícil negociar qualquer coisa que você preveja publicamente.